Chegamos então para mais um correspondente médico aqui na CNN Brasil, o nosso quadro diário. Todos os dias estamos aqui para podermos falar sobre saúde. E você já está habituado a ver também diariamente. Doutor Fernando Gomes, tudo bem, doutor? Bem-vindo. Tudo ótimo, Elisa. É muito bom quando vocês participam. E a frase de sempre, né? Vamos trabalhar? Para já! Vamos trabalhar e você pode participar conosco. Hashtag correspondente médico, vai lá no Twitter, deixa sua mensagem, sua dúvida, sua pergunta. Não existe pergunta boba aqui nesse quadro, viu? Pode mandar sua mensagem que a gente gosta muito. Muito bem, vamos lá. A gente começa falando de um novo estudo que avaliou a proteção das vacinas contra a Covid-19, principalmente em relação à variante Delta. Esse estudo mostrou que uma pessoa totalmente vacinada tem 2 vezes mais chances de transmitir o vírus se for contaminada pela variante Delta do que pela variante Alfa. Esse estudo também mostrou uma queda na proteção das vacinas ao longo do tempo. Foram analisados dados de pessoas que receberam os imunizantes da Pfizer e da AstraZeneca. E aí os dados foram divulgados e a gente já traz aqui para poder repercutir com o doutor Fernando Gomes. Doutor, bom, na questão da proteção, eles atestaram que ao longo do tempo, tanto com a Pfizer quanto a AstraZeneca, essa proteção vai diminuindo um pouco. E aí que aparece a dose extra, a dose de reforço que a gente tem observado, não é? Tudo funciona como uma criança que está estudando para fazer uma prova e de tempos em tempos ela precisa ali refrescar a memória, ela precisa estudar um pouco mais para ter toda a disciplina ali dentro da sua cabeça para responder as questões. Eu faço esse paralelo com o sistema imunológico. Então, você fez a vacina, ela adquiriu uma memória para combater o coronavírus e a tendência é reduzir essa proteção naturalmente adquirida depois da vacina se você não fizer uma próxima dose. Então, dentro do que a gente entende como normal do biológico, isso faz sentido, mas traz aqui um alerta e uma preocupação. A gente percebe que o ser humano cria uma dificuldade para o coronavírus, ele tem as mutações e ele também cria novos desafios. Então, nesse balé, a tendência de se ter uma próxima dose e isso se tornar algo que seja frequente e recorrente, se mostra presente na nossa frente, Elisa. Pois é, doutor Fernando, é aquela sensação de que algo vai fugindo por entre os dedos, né? Então, cria-se a proteção contra a Covid-19, aí, de repente, ela acaba se fortalecendo ainda mais, vai passando de uma pessoa para outra, vivendo essas transformações, essas mutações. Se o vírus é incansável, doutor Fernando Gomes, mas a gente já tem vacina para poder combatê-lo, tem distanciamento social, como é que fica a discussão da máscara? Porque a gente tem podido ver ultimamente essas discussões que fazem parte de várias cidades, de as autoridades dizerem, em ambientes públicos, por exemplo, já pode suspender o uso da máscara. Mas e aí? A gente está falando de um vírus danado, hein? A gente tem algo que é extremamente palpável e tangível. Se você observa o que acontece depois de um período de liberação e isso acaba impactando no número de internação em hospital e principalmente em UTI, número de óbitos, a resposta está dada, mas é justamente isso que ninguém quer fazer para verificar se de fato está acontecendo. Por outro lado, Elisa, quando a gente compara o que aconteceu o ano passado e como estamos agora, é nítido que existiu um grande progresso. É lógico que o ser humano sempre ele quer o máximo, o melhor, mas lenta e progressivamente a gente está atingindo isso. Então, com uma maturidade muito grande, toda essa flexibilização e até mesmo a questão da máscara, talvez possa significar no futuro a necessidade bem reduzida da sua utilização. Mas sempre a gente vai ter um termômetro bem real, que é número de internação e número de óbitos, sabe? Independente de qualquer coisa, de vacina, de remédio e até mesmo de distanciamento social, se esses números começarem a bater ali em cima e a gente tiver uma dificuldade de poder cuidar de todas as pessoas, infelizmente, não é uma questão de opinião, é uma questão de necessidade e, obviamente, de saúde pública. O estudo mostra, doutor, então, que nessa análise do imunizante da Pfizer e também envolvendo o imunizante da AstraZeneca, mostrou que uma pessoa totalmente vacinada tem 2 vezes mais chances de transmitir o vírus caso essa pessoa seja contaminada pela variante Delta. E que essa chance diminui um pouco quando a gente fala da variante Alfa. A dúvida que surge é, mas então a vacina não é eficaz contra a variante Delta? Como assim uma pessoa tem mais chance de transmitir a Delta e não a Alfa? O que acaba acontecendo é que os vírus acabam tendo as suas variantes, né, características biológicas diferentes, né, e uma delas acaba sendo relacionada com a transmissão. A vacina tem como objetivo principal não evitar a transmissão, mas evitar que exista uma manifestação grave da doença. Ela fortalece o sistema imunológico. Mas uma vez que esse vírus circula,
no corpo físico, mesmo que ele não cause doença, existe a chance dele ser expelido e provocar a contaminação numa outra pessoa. Isso vai depender muito da característica do vírus e não da pessoa, quer seja ela tenha o sistema imunológico fortalecido ou não. Ainda acrescentando uma informação para a gente poder passar para o próximo assunto, os pesquisadores chegaram à conclusão que as probabilidades de se contrair e espalhar a Covid-19 aumentam 3 meses após a aplicação da segunda dose, ou seja, reforça ainda mais a necessidade dessa dose de reforço, que ainda bem aqui no Brasil já começamos nesse ritmo do reforço. Próximo assunto, nesse aqui você acompanha uma matéria especial que está no nosso site. É tão interessante que a gente destaca ela para você e também traz aqui para o quadro. A Organização Mundial da Saúde recomendou o uso generalizado da primeira vacina contra a malária em crianças que vivem em regiões da África e em outros pontos do planeta onde existe um grande número de casos da doença. A vacina que será usada é desenvolvida pelo laboratório GSK e tem cerca de 30% de eficácia contra casos graves de malária. A OMS disse que esse é um momento bastante importante, é um momento histórico. Na África, mais especificamente na região ao sul do deserto do Saara, estima-se que mais de 260 mil crianças morram vítimas de malária todos os anos. Doutor Fernando Gomes, a gente está falando de uma doença que a gente já conhece há algum tempo, mas o que exatamente a gente tem de novidade agora? O que muda com essa determinação de uma aplicação de uma vacina, já que a gente está falando de mais de 200 mil crianças que apenas numa região sul do deserto do Saara morrem anualmente por causa da malária? Bom, a malária é causada por um parasita, não é um vírus, não é uma bactéria, não é um fungo. Então, é diferente a existência de uma vacina contra um parasita. E a gente observa que o número que foi mostrado contra casos graves, em termos de eficácia, foi de 30%. Quando a gente fala aqui das vacinas do coronavírus, a gente fica discutindo mais do que 50%, 70%, 80%, 90%. Então, isso é uma outra característica. Apesar de não ser um número robusto, é um número bastante grande em termos de saúde pública, em termos de número de pessoas de fato acometidas. Então, pela primeira vez, depois de tanto tempo e tanto estudo, uma vacina é adotada como forma de prevenção. E isso representa um grande ganho para a medicina e, sobretudo, um grande ganho para aquela população que vem sofrendo há tanto tempo. São muitos e muitos anos padecendo por conta da doença, Elisa. Pois é, doutor, o senhor chamou a atenção para um detalhe interessante. No primeiro momento em que eu bati o olho nessas informações dessa pesquisa e que estava escrito ali 30% de eficácia contra casos graves de malária. Eu pensei, não, peraí, mas a gente tem acompanhado agora esse momento de pandemia, falando de pelo menos 50% e vacinas indo para 60%, 70%, 80%, 90%. É interessante a gente fazer esse comparativo, não é, doutor? Porque na hora de ter um problema, aquilo que tem, se já existe um imunizante capaz de salvar algumas crianças, não é nem discutível, né, que seja usado. Exato, e a gente percebe aqui um efeito colateral positivo da existência, por exemplo, da pandemia. As pessoas se enriqueceram de conhecimento e hoje em dia faz sentido a gente conversar sobre isso e até mesmo o leigo, que na verdade já não é mais tão leigo assim, entende do que a gente está falando, dessa questão de número, de eficácia e de o que vai impactar, na verdade, para a população como um todo, Elisa. Vamos então para o próximo assunto. Você é daquelas pessoas que ficam horas e horas em jogos, sejam eles virtuais, videogame, computador e tal. Você gosta de um joguinho? Tem gente que a gente até se surpreende, né? Que fica sabendo, nossa, depois do trabalho eu fico horas jogando videogame. A gente nem imagina. O mercado de videogames cresce cada vez mais no mundo, essa já é uma realidade. E para se ter uma ideia, no ano passado, as empresas desenvolvedoras de games faturaram 23% a mais do que em 2019. Com mais gente jogando, aumentam também preocupações com saúde, temos de falar entre elas. E entre essas preocupações estão os alertas sobre a chance de trombose nos gamers, em quem joga aí os videogames ou joguinhos no computador. O presidente do Instituto de Excelência em Doenças Venosas, Fábio Rossi, falou com a gente sobre os riscos de quadros como esse. Todo o retorno venoso do sangue acumulado nas pernas necessita da contração da bomba muscular presente na panturrilha, ou seja, na batata da perna, para que esse retorno venoso ocorra de uma forma satisfatória. Ao ficar várias horas jogando, o sangue fica meio que parado e podem se formar coágulos sanguíneos, que é a trombose.
Se esse coágulo se desprende e se desloca pela corrente sanguínea, pode ocorrer embolia pulmonar. Recentemente foi publicado um estudo de revisão de casos que ocorreram nos últimos anos e foram identificados 26 casos descritos em gamers. 2 desses gamers evoluíram para óbito por embolia pulmonar. Aí o alerta então, hein, para quem fica muitas horas jogando videogame, tem a questão da trombose. E, doutor Fernando, se imaginar que uma pessoa fica sentada ali jogando videogame, também tem quem passe um dia inteiro atrás de um computador, trabalhando. A gente pode colocar todo mundo no mesmo pacote para essa atenção? E até mesmo também pessoas que fazem viagens longas, quer seja de ônibus, de caminhão ou mesmo de avião. Então, assim, a gente sabe que a estase é ficar parado. A estase sanguínea é um dos fatores predisponentes para a formação de coágulo dentro dos vasos sanguíneos. Outros são discrasia sanguínea, naturalmente que o indivíduo tenha isso do ponto de vista genético, ou então lesão do sanguínea? São questões relacionadas de origem até mesmo genética que interferem em fatores de coagulação. E o indivíduo acaba tendo uma tendência natural de formar mais trombos do que o usual. Mas aqui no caso a questão de pessoas absolutamente normais que de uma forma consciente e porque desejam ficam paradas, ficam como se fossem sedentárias durante aquele período muito prolongado, o que favorece então a formação de trombos. E isso é uma coisa que realmente chama atenção, né? Porque deveria ser totalmente o contrário. Se você está fazendo uma atividade que você gosta, você deveria estar promovendo mais saúde para dentro do seu corpo, mas enfim, fica aqui o alerta porque pode não ser o caso. Como evitar? Acaba sendo um absurdo falar isso, mas você imagina, um indivíduo que vai jogar um game e não se mexe, usa meias de compressão. Pois é. Isso aqui funciona, por exemplo, para policiais que ficam muitas vezes tempos de pé, outros profissionais que também não se movimentam muito, ou então indivíduos que fazem viagens longas, ou até mesmo cirurgiões que ficam muitas horas de pé operando. Caso do senhor. Exatamente. Roupas confortáveis, porque a roupa também ela pode ajudar de alguma forma a angustiar e movimentar menos então os membros inferiores. Levantar a cada 1 hora, isso aqui pode funcionar como um bom alerta. Lembrando que a panturrilha, tanto a direita como a esquerda, funcionam como os nossos corações dos membros inferiores. E conforme a gente faz esse movimento muscular, o sangue, que tem uma tendência pela força da gravidade de ficar na parte mais inferior do corpo, ele é propelido para cima. Então, por isso que é tão importante a movimentação, para que esse sangue ele possa subir, na verdade, para o corpo. E uma dieta balanceada e, sobretudo, também a questão da hidratação. Então, o indivíduo fica focado numa atividade que gosta demais, pode passar horas, na verdade, na mesma posição e pode ter uma surpresa bem desejável, que acaba sendo a formação de um trombo, o que vai tirar a saúde da pessoa e não vai deixar ela ter aquele desempenho que ela deseja. É que assim, tem gente que joga meia hora. Há quem jogue 2, 3, 4 horas e a gente tem que colocar nesse pacote também que há muitos brasileiros, inclusive, que vivem disso, vivem dos jogos, competem, participam de competições nacionais, internacionais e para você ser um bom competidor na modalidade que você atua, você tem de fazer o quê? Praticá-la. Então, naturalmente, as pessoas ficam muito tempo naquela mesma posição jogando um videogame. Doutor Fernando, quando a gente fala de risco de trombose em gamers, trombose, quando a gente ouve essa palavra, logo a gente já associa a questão das pernas. Mas esse momento de pandemia nos trouxe ali mais informações ainda para nós leigos de que trombose não é só um problema nas pernas não, né? Quando a gente fala de gamers, a gente está falando sobre isso. Mas só para a gente trazer o alerta que trombose pode acometer também outras partes do corpo. Onde tem vaso sanguíneo, onde tem artéria, onde tem veia principalmente, que é o que a gente está falando mais aqui, pode existir o problema da trombose. Por exemplo, nós tivemos casos de pessoas que tiveram coronavírus e por lesão do endotélio, que é a parte de dentro dos vasos, desenvolveram trombose cerebral, trombose dentro de vasos que fazem o retorno venoso do encéfalo, causando danos neurológicos muitas vezes irreversíveis. Então, todo o sangue ele deve funcionar de uma forma harmônica dentro do aparelho cardiovascular, sem a formação de trombos ou coágulos. Quando isso acontece, a gente tem um diagnóstico. É lógico que as pernas acabam sendo aí a vedete da atenção e do número de casos que são acometidos, mas outras partes do corpo podem cursar com trombose, o que pode trazer problemas graves de saúde. Sim, e o senhor citou aí algumas profissões que costumam ficar muito em pé, o caso dos policiais, por exemplo, os vigias, os seguranças. Bom, seguranças que ficam horas e mais horas em pé ali num cantinho observando toda a situação e tendem a ficar sem se movimentar muito. Quando o senhor fala sobre movimentar-se um pouquinho,
Tá aqui, ó, na lista, como evitar trombose em gamers, porque a gente está falando dos gamers especificamente, mas é sempre bom ampliar. Levantar a cada 1 hora seria o quê, doutor? Eu vou ao banheiro, vou pegar um café ou é um pouquinho mais que isso? Você levantar, fazer alguns passos, agachar, levantar, fazer o movimento com as panturrilhas, de subir e descer na ponta dos pés, de uma forma organizada e que aconteça durante esse período do intervalo. Lembrando que parece simples o que a gente está falando aqui, mas quem gosta muito de uma atividade sabe a dificuldade que é você tirar aquilo da sua concentração, do seu raio de ação, da sua própria atenção para fazer algo que possa parecer, na verdade, sem sentido, porque você não está sentindo nada, absolutamente nada naquele momento. Incorporar isso no seu dia a dia, principalmente para esses gamers que ficam horas a fio, acaba sendo algo muito saudável e inteligente para poderem sempre ter um desempenho cada vez melhor. Doutor, uma pergunta que eu não posso deixar de fazer aqui. Quando a gente fala de gamers, a gente pensa em crianças. Mas não podemos esquecer que os adultos, há muito adulto ou adulta que gosta bastante de jogar videogame. Quando a gente fala de trombose, tem um grupo de risco específico? Alguma idade específica? Se a gente pegar um recorte de pessoas com mais idade, por exemplo, mulheres que utilizem anticoncepcional, indivíduos que ainda estão fazendo uso do cigarro como forma de, enfim, de entreter, essas pessoas acabam tendo um fator de risco a mais, obesos, né, sedentários, acabam tendo um fator de risco a mais do que um indivíduo mais novo, por exemplo, que não tem nenhuma comorbidade. Naturalmente, a criança, muitas vezes, ela já, de uma forma intuitiva, ela já vai se movimentando e ela acaba ficando irrequieta. O problema é que, conforme a gente desenvolve, o nosso foco pode ficar bastante aprumado e, com isso, a gente deixa de ter esse reflexo natural do movimento, Elisa. Interessante, hein? Uma atividade que traz tanto prazer para muitos que gostam de jogar o videogame, mas, ao mesmo tempo, a gente tem a missão de trazer alguns alertas, hein? Para que lá no futuro você evite qualquer problema que possa vir a aparecer. Doutor Fernando Gomes, você gosta de um videogame, essas coisas assim? Elisa, ficar parado na frente do computador? Eu vou confessar para você. Eu gosto, mas não de jogar tantas horas a fio. Eu gosto de coisas mais analógicas e menos digitais. Então, de fazer esporte, movimentar, mexer com jardim, com cachorro, coisas desse tipo para me divertir. Eu ia falar, bom era Pac-Man, mas é muito antigo Pac-Man, né, doutor? Isso é da época do Atari, mas eu joguei muito Atari. Game Boy, aquelas coisas, né? Era baratinho, você ficava jogando, enfim. Doutor Fernando Gomes, obrigada por mais um dia. Muito obrigado a você, Elisa. Pessoal, se cuidem, cuidado aí com o joguinho e até breve. Este foi mais um Correspondente Médico.